Mas antes vem comigo que eu quero falar do Bilu. Esse cara aqui, ó, dá uma olhada. Tatuagem no rosto, brincão, tem um jeitão de rapper, mas não se engane porque ele é jogador de futebol, atacante, pode jogar na lateral esquerda, mas se não fosse atleta, é bem que podia desembolar no beat. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! A música é uma paixão de um dos atletas contratados pelo Cruzeiro nessa temporada. Ele revelou que se não fosse jogador, passaria o tempo nos estúdios de gravação e nos palcos. Eu seria MC, cara. Porque desde pequenininho eu sempre curti funk. Então se liga, meu parceiro, aqui eu mando sem exagero. Tô na entrevista aqui com os parceiros do Cruzeiro. E o moleque é muito louco, pode ir pá que é mó chavão. Eu sou cria de favela, eu sou cria do Capão. Capão Redondo é um bairro na zona sul de São Paulo, onde o atacante Rafael Bilu nasceu. E atenção, Bilu não é apelido, hein? Bilu, ele é sobrenome mesmo. Todo mundo acha que é apelido, né? Todo mundo fala assim, fica brincando até de Bilu Teté. Ele tem 23 anos e muitas tatuagens. Sabe quantas? Nem eu sei. Muitas pessoas me julgam até pelo fato de eu ter muita tatuagem. Acham que eu sou isso, acham que eu sou aquilo. Não, eu sou totalmente ao contrário, sou molecão. Rafael Bilu é carisma. A energia positiva o ajudou a superar 2 traumas. Eu já tive 2 lesões sérias de joelho. Uma foi ligamento cruzado no joelho direito e essa no joelho esquerdo do ano passado, né? Mas, tipo, nada que acontece deixa eu abalar, cara. Eu sempre tento ficar sempre feliz. O início da carreira foi no Corinthians. Rafael Bilu, que tem só 19 anos, estava se destacando aí no time sub-20. Estreia no Bilu. Ele passou por outros 5 clubes. O último deles, o Criciúma. Rafael Bilu! O queridinho agora tem gol! Quando meu empresário chegou em mim, né, e falou sobre o Cruzeiro, o olho já brilhou. Falei, caraca, será que eu vou bater num dos maiores times do Brasil? É uma oportunidade única pra mim na minha vida, né? Oportunidade de melhorar as condições da minha família, de me mostrar pro futebol de novo. A princípio, assinou um contrato por produtividade até julho. Se bater metas, o vínculo pode ser renovado até o fim de 2025. Quero pensar lá na frente, quero treinar e jogar jogo, para Deus quiser conquistar não só espaço aqui no clube, mas conquistar a torcida também. O primeiro passo é convencer o treinador. Cara, o Pesola, ele cobra muito, mas ele é embaçado. Ele dá puxão de orelha e monte aqui pra correr, né? Na sexta-feira, foi dia de conhecer o patrão. O Ronaldão chegou aqui, pô, se o olho até brilha vendo o homem, né? O olho até brilha, mas ainda não tive a oportunidade de chegar nele e tirar uma foto. Vou tirar uma foto com ele, vou dar uma esfregadinha na perna dele e passar um pouco comigo pra ver se eu pego um pouco de habilidade. Personalidade ele já tem. O atacante com estilo funkeiro promete criatividade e ousadia. Você vai perguntar o que é o Cruzeiro e eu vou falar, o Cruzeiro é o Cruzeiro é cabuloso. Vai, vai! Globo Esporte de volta com a informação, vamos direto para a Toca da Raposa com a Lud Ciência. O Cruzeiro contratou 14 jogadores, é o time da Série A que mais contratou, mas está buscando um lateral esquerdo ainda. Tem novidade, Lud? Fala, Maurício. Pois é, né? 14 contratações, existe a possibilidade de fazer novas contratações. Quem tá pedindo muito por isso é o torcedor. E o Ronaldo respondeu numa das lives, né, que ele faz. Ele pediu paciência ao torcedor, disse que o Cruzeiro tá olhando com muita cautela o mercado nesse momento e que o início de temporada, o próprio Campeonato Mineiro, vai servir para analisar as reais necessidades do elenco de Paulo Pessolano. Então, o Cruzeiro tá reforçando muito esse discurso de cautela, de paciência. Foi um discurso que o próprio diretor de futebol, Pedro Martins, falou sobre. Vamos ver o que ele disse. O clube procurou, nessas 14 contratações, primeiro, olhar jogadores que já tinham experiência em Série A. Nesse momento agora, a gente vai avaliar a resposta de cada um deles. A gente está usando o Campeonato Mineiro justamente para que a gente consiga encontrar não só a equipe ideal, mas identificar se há necessidade de algum ajuste, se há necessidade de alguma melhora pensando no Campeonato Brasileiro. Hora do Cruzeiro, claro! Ele está chegando, o Fred Teixeira. Acho que hoje a gente está mais de bastidores, né? Realmente, bastidores agitados na Toca da Raposa, né? É claro que teve, sim, trabalho
em campo, não para, Pesolano em comissão técnica dele. O Pesolano não treinar, tô pra ver se diz, né? Mas até hoje, assim, teve um dia que ele surpreendeu, que deu uma folga inesperada, né? Mas foi mesmo, uma sexta-feira. Não estava prevista e deu. Fora isso, é treino todos os dias na toca, não tem colher de chá. Mas realmente os bastidores do Cruzeiro é que estão mais fortes. Ontem nós tivemos, no final da tarde, a divulgação da coletiva do Pedro Martins, se é que nós podemos falar coletiva, que no início não foi nem uma coletiva, foi um pronunciamento, vamos dizer assim, e ele falando sobre os bastidores da Raposa, mostrando as dificuldades que o Cruzeiro tem enfrentado no mercado, claro, em processo de reconstrução, mas também falando sobre várias questões, e abriu o jogo mesmo, falando de questão... E tem que abrir. Exato. Claro. A gente não pode, infelizmente, estar mais no dia a dia do clube, mas quando tem essas coletivas, tem que ser bem direto como foi, mostrando sobre problemas de jogadores que estavam cotados para vir para o Cruzeiro e não vieram, as dificuldades que o clube está tendo na busca de reforços em função das dívidas que o clube tem, relação da parceria com o Valladolid, ou seja, abriu o verbo, colocou em pratos limpos o que o Cruzeiro vem se transformando nesse momento com a SAF, tudo aquilo que o Cruzeiro vem fazendo para essa temporada e não só essa, para o futuro do clube não ter mais problemas como enfrentou nos últimos anos passados. Vamos lá então, vamos ouvir a primeira do Pedro Martins. Ele falou sobre as negociações, sendo 21 saídas e outras 14 chegadas de atletas, e afirmou que a diretoria está adotando uma postura mais firme nos bastidores do futebol. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando e também passar uma mensagem para todos os cruzeirenses que estão dia a dia comentando, falando e dialogando sobre os passos que o Cruzeiro vem dando agora na Série A. Gostaria de falar a todos que compreendemos a ansiedade e com relação ao futuro do clube. O que o clube vai fazer, que times vamos ter e como vamos nos posicionar perante esse novo cenário. Aqui do lado da diretoria e de todos que trabalham diariamente pelo Cruzeiro, também estamos ansiosos. Também sabemos que temos um grande desafio à frente. Nesse ano, resolvemos adotar posições mais firmes. Resolvemos comprar algumas brigas, justamente porque acreditamos que o protagonismo não vem de graça. O protagonismo se ganha, se conquista. E com esse tipo de conquista e com esse tipo de briga, nós vamos colocar o Cruzeiro novamente no topo da tabela. Durante o processo de montagem do elenco, nós encontramos diversos desafios. O principal deles é financeiro. Procuramos reconstruir uma equipe inteira. Tivemos 21 saídas de atletas e 14 chegadas. Mesmo com toda a dificuldade e com todo o processo de negociação, que vocês sabem não é simples, procuramos proteger a todo momento a instituição. Não só pensando no curto prazo, não só pensando no jogo de amanhã, mas também olhando para a constituição do elenco jovem, ambicioso e principalmente com fome. Procuramos buscar jogadores com experiência de Série A, jogadores que já viveram essa competição. Mas não podemos abrir mão da alma cruzeirense. Precisamos manter a nossa forma de jogar, a nossa ambição, e precisamos sim buscar a vitória a todo momento. Mesmo que lá na tabela financeira a competição nos diga o contrário. Hoje estamos na segunda parte dessa tabela. E o nosso diálogo e debate e construção coletiva com todos que fazem parte aqui do nosso dia a dia é justamente para buscar um diferencial competitivo, uma forma diferente de fazer para superar a lógica imposta pela indústria do futebol. Palavras aí do Pedro Martins, e eu até falava com o Fred mais cedo, o Odmar, acho assim, ele não falou nada de surpreendente, nada que a gente não esperava de como é a postura do Cruzeiro do mercado e dos problemas que o Cruzeiro enfrenta. Então assim, ele mandou um recado, ele desabafou, e não foi, acho que para nós da imprensa e nem pro torcedor, que tá todo mundo desde o início da SAF, de cor e salteado, já sabe
da realidade do clube e muito do que o clube enfrenta. Óbvio, né, que é bem a fundo nos bastidores, aquele jogo ali das negociações, que talvez ele pode enfrentar, isso a gente consegue imaginar, seu, né? mas não sabe muito bem o que acontece, só quem tá vivendo ali no dia a dia. Então, acredito que ele mandou um recado para os clubes do futebol. Sim. Ele até criticou a regra financeira do futebol brasileiro e acredito já fazendo uma certa campanha para a criação da Liga do futebol brasileiro. Absolutamente isso. E mandou um recado também para os jogadores. No caso do Bruno Valdez, que ele foi inclusive perguntado, e aí ele disse que foi um caso de que ele não entra em leilão, de que o Cruzeiro não entra em leilão e que ele não vai usar da imprensa para contratar ou não o jogador. Aí eu entendi que ele mandou uma indireta que o Valdez estava usando ali a imprensa para tentar ganhar algo a mais ou entrar nesse leilão justamente com Boca. Então, acho que ele mandou um recado, foi mais ou menos aí, para os clubes do futebol brasileiro e também para os jogadores, né, de que o Cruzeiro tem uma posição muito firme e não foi nada muito surpreendente. E disse, né, que o Cruzeiro decidiu comprar muitas brigas e a gente tem visto realmente nesse início de ano, né? A começar pela questão de ter mudado para Independência, né? Eu acho que essa foi a primeira briga. A gente viu o próprio Ronaldo dizendo que por ele já do ano passado, ele já tinha mudado isso. Vale a gente voltar também no ano passado e ver a liderança do Ronaldo, que se encontrou várias vezes com as principais equipes do país na tentativa da formação da Liga. Vamos colocar alguns pontos aqui que é importante que o torcedor do Cruzeiro entenda. A vida futebolística do Ronaldo, seja ela dentro das quatro linhas ou nos bastidores, ela vem da Europa. Ela tem um outro conceito de liderança de futebol. Né? Seja com quem tem os direitos de transmissão, com quem não tem os direitos de transmissão, seja com o que cada clube recebe, seja qual é a forma ali de entendimento em cada um. Porque são situações bastante diferentes. Por exemplo, o Real Madrid, que é uma equipe onde ele atuou, né, o Barcelona, eles têm TVs próprias. O direito de transmissão é deles mesmos. Quando acaba, lógico, vendidos internacionalmente, aí para o próprio clube, que é quem angaria e tem esses direitos. Quem transmite o jogo? A TV do clube. Eu tô dando dois exemplos de equipes que ele teve tal e que dá ali pro pessoal e que eu conheço pessoalmente. As redações, inclusive, são maiores que muitas emissoras de TVs de grande porte que a gente conhece aqui entre Rio e São Paulo. Então, só para dar um exemplo. Tanto é verdade que ele criou a TV Ronaldo aí, quando a gente precisa de alguma coisa exclusiva dele, a gente vai lá para ter que pegar da TV dele, porque senão a gente não vai ter essa conexão. O cara sai de campo, o melhor em campo lá, o bam do jogo. Você acha que ele vai lá dar entrevista ele vai direto para um estúdio montado da própria TV desses clubes, onde eles têm, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid são comandados por mulheres ali, e a primeira mesa redonda com o próprio clube, depois que eles são liberados para o restante da imprensa. Por que o exemplo? Porque não é, obviamente, o que a gente acompanha no Brasil, e mais do que não é o que a gente acompanha no Brasil, é muito do que o Ronaldo pretende trazer. A TV, os direitos, foi só um exemplo. Essa condução de clube, né, e principalmente SAF, quando ele se torna empresa e se torna dono do seu negócio, ele passa a ter um poder de negociação muito maior. Claro que ele vai ter que ter o apoio de outras equipes, e por isso a gente ouviu os recadinhos aí. E no caso especificamente do Valdez, eu vou fazer um elogio aqui ao Cruzeiro, porque a gente ouve muito dos dirigentes assim: nós não vamos entrar em leilão, dali a pouco já tá todo mundo no leilão, o outro pagou mais, o outro pagou menos, o outro não sei o quê, e o Cruzeiro foi batata. E ele foi transparente. Compramos a passagem, o destino era o Cruzeiro, lá do Paraguai. Ele vinha com passagem comprada para o Cruzeiro, de lá ele liga, de lá ele diz que tem uma proposta melhor, e o Cruzeiro falou para ele: então acabou. É isso. Não entrar em leilão é isso. Não entrar em leilão não é ir para a imprensa e falar: não queremos mais.
Aí o cara lá fica louco da vida, entra em pânico, tal, diminui a coisa. É essas jogadinhas que fazem parte dos bastidores do futebol e que não cabe mais quando ele vira profissional. Isso não cabe. Então, por isso que eu tô dizendo assim, que eu gostei muito da entrevista dele. Obviamente, a entrevista dele, eles têm uma equipe, né? Aí eles sentam com todo mundo e definem ali o que eles vão passar, o que eles não vão, né? Que é o pensamento do Ronaldo e de toda a SAF e desse comando que tem o Ronaldo. Mas me parece que realmente, além dessa questão das 4 linhas, eles estão trazendo uma nova, e não é filosofia, não. É um tipo, um novo conceito profissional pro futebol brasileiro. E quem não entrar nessa, tá fora. É isso. A gente pode ter certeza, o torcedor do Cruzeiro pode ter certeza que esse assunto da Liga, por exemplo, não está esquecido. Muito antes, pelo contrário. Não. O Ronaldo está trabalhando sim nos bastidores com outras equipes do Brasil. Já temos equipes do Brasil também que estão se transformando em SAF. Esse número tende a aumentar. E a questão de ter uma liga comandada pelos próprios clubes, eu penso que é questão de tempo. Que começou também, a gente tem que dizer aqui, com o próprio América. Isso. A presidência da liga era do Marcos Salum, ela começou a movimentação nas séries anteriores à Série A, né? Ele só saiu, inclusive, da presidência da liga porque o América subiu para a Série A, então, obviamente, ele deixou essa presença da liga. Mas o Salum continua sendo um dos maiores incentivadores e um dos maiores consultores dessa liga, porque tem uma diferença. Fazer uma liga na Europa é de um jeito, você fazer uma liga no Brasil é diferente. Claro. Né? Então vale a gente dizer isso aqui também para dar crédito a quem tem, né? Exato. Então, assim, realmente é um novo tipo de pensamento do futebol, e a gente sabe, sem querer comparar realidades distintas, mas vários países da Europa, a confederação existe para tomar conta da seleção e o campeonato local é gerido pelos próprios clubes, que aí passam a ter muito maior rendimento, podem ter mais determinação em relação a calendário, a jogos sobre jogos, como a gente sabe aqui, condições de gramado, venda de patrocínio, tudo aquilo. Estádio. Exatamente, tudo aquilo que a gestão Ronaldo vem criticando no momento atual, por qual passa o Cruzeiro. Então, realmente, uma entrevista importante para mostrar o Cruzeiro marcando a sua posição realmente. Essa falta do fair play financeiro foi uma coisa que ele bateu muito nessa tecla. Né? A gente sabe que na Europa existe a questão do fair play e muitas vezes algumas vezes acontece de não serem cumpridos, há punições. Então, que aconteçam coisas semelhantes. Tem punição mesmo, talvez até trabalhando numa questão mais ou menos do que acontece com o vôlei, né? De você pontuar atletas também, né? Que é uma coisa interessante. Já foi tentado aqui o Campeonato Paulista há uns 5 anos atrás, ele foi feito dessa forma, né? Você tinha os jogadores pontuados e os mais bem pontuados você distribuía entre as equipes para tentar fazer uma coisa mais igual, que também é mais ou menos isso, né? Que quer dizer esse fair play, né? Se você ultrapassar os seus limites, né? Que você não pode ser rico nem ter um time né? Mas você tem que ter um limite. Tem um limite. Até pra você falar de onde veio o dinheiro, né? Exato. Muito bem. E antes de encerrar contigo, Fred, tá lá no destaque em OTP Esportes que o Pesolano vai tentar a primeira vitória em clássicos, né? É isso. Desde que chegou ao Cruzeiro, é claro, a gente tem que citar aqui, foram poucos clássicos. Por quê? Na Copa do Brasil, o Cruzeiro não teve seu caminho nem pegando nem Atlético nem América. E só o estadual, já que o Cruzeiro estava na Série B. Foram 3 jogos, 1 contra o América e 2 contra o Atlético. No primeiro contra o América, o primeiro clássico, o Cruzeiro acabou derrotado por 2-0. Aquele jogo na terceira rodada, início do trabalho do Pesolano ainda, temos que lembrar que nesse jogo o Cruzeiro teve um gol legal quando a partida estava 0-0, um gol do Edu foi anulado de maneira irregular. E depois ainda teve o Vagninho sendo expulso. Vagninho, torcedor até treme, sendo expulso no inicinho do jogo. Foi ótimo. E aí o Cruzeiro acabou se perdendo em campo, acabou derrotado por 2-0. Depois contra o Atlético, na primeira fase, na 9ª rodada, derrota de 2-1. Nesse jogo, o Pesolano nem estava no banco, porque ele tinha sido suspenso pela expulsão contra o Vila Nova. Quem comandou o time do banco de reservas foi o Martim Varini, mas o treinador era o Pesolano. E depois, na grande final do Mineiro, jogo único no Mineirão, a derrota de 3-1. Então, Pesolano disputou 3 clássicos
e ainda não conseguiu vencer no comando do Cruzeiro. Vamos ver o que ele vai aprontar para essa equipe diante do América no sábado. Eu penso que pode ter mudança sim em relação à equipe que disputou o jogo com o Atlético. Eu tô achando que ele vai promover mais uma daquelas surpresinhas para nós e para a torcida no início. Todo jogo, né? Agora o América falou que vai ter mudanças, o Cruzeiro falou que vai ter mudança. Melhor a gente nem tentar adivinhar o time, então. Né? A gente não consegue o próximo sábado. Ô, Fred Teixeira, destaque final do Cruzeiro. O zagueiro Everton, que estava na seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, passou por cirurgia no tornozelo e deve desfalcar o Cruzeiro por pelo menos 30 dias. O clube não divulga prazo de recuperação, mas em casos semelhantes são necessários de 30 a 45 dias para que o atleta retome as atividades. Com o Pesolano, o Everton não vinha sendo muito utilizado, mas é uma promessa revelada na base do Cruzeiro que pode, aos poucos, tentar ganhar espaço também no elenco neste ano de 2023. Muito bem, e ontem eu falei sobre o jogo da Seleção Brasileira Sub-20, o Vitor Roque saiu sentindo dores e quem entrou foi Stênio, né, atacante aí que pertence ao Cruzeiro, é outra joia aí da base do nosso futebol.